Joaquina, quando ela casou com o Dom João, foi um casamento forjado, tá? Na época era muito fácil isso, herdeiro com herdeiro, então fazer o casamento para não ter lutas aqui na Península Ibérica. Ela tinha 7 anos de idade. Dom João tinha 17. Você imagina, uma criancinha de 7 anos e um cara de 17. A mãe da Carlota Joaquina não falou nada para ela o que acontece depois do casamento. E ela foi toda feliz, né? Porque deram presente no casamento, coisa bonita. Chegou um dia, certo dia à noite. Dom João fala, é hoje. Opa na chulipa. Mas é hoje. Chegou lá, deitadinha lá, com a bonequinha do lado. Ele pulou na cama lá, na hora que ele foi pro lado, tava lá, ficou uma mordida na orelha dele, sangue desceu ali assim, e ele falou, nunca mais. E era muito fácil, na época, esses reis terem relacionamentos extraconjugais. Normal, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Mas agora, quando era o rei, ele não deixava, mandava sempre aprisionar os seus amantes, mandava matar, mandava o cara para um outro local. E Dom João teve que fazer muito isso com a Carlota Joaquina. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, ao chegar no Brasil, ela detestava negro. E eles chegaram, a embarcação, quando eles fugiram daqui, de Portugal, saíram com 10 barcos. A Inglaterra tinha uma frota boa. Ao invés de colocar aí 150 pessoas por barco, colocaram 1.500 pessoas por barco. E deu piolho na Carlota Joaquina, na embarcação, e eles chegaram na Bahia. É verdade, piolho mesmo. Lotado de gente. O que ela teve que fazer? Raspar a cabeça e chegou com aquele turbante. Lá em Salvador, até hoje, as baianas usam aquele turbante na cabeça. Por quê? Tudo que era na Europa era moda. Então, quando a Carlota Joaquina chegou, aquele turbante, legal, não sei essa moda aí. Mal ele sabia que ela estava careca devido ao piolho. Olha que interessante. Então, aqui nesse contexto, tá? Portugal fura o bloqueio, o rei Napoleão Bonaparte coloca para governar a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, o irmão dele, chamado José Bonaparte. Bem conhecido, né? Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Tá? Bom, isso furou o bloqueio continental. Do outro lado, na extremidade aqui, ó, aí nós vamos, aí eu falei da invasão da Península Ibérica, tá? E o fracasso da Rússia. O que aconteceu? A Rússia também furou o bloqueio continental. Foi lá e comprou produtos da Inglaterra, porque precisava, e a Inglaterra apoiou, de certa forma, não tinha como apoiar todo mundo de uma vez, porque, como eu disse, Napoleão Bonaparte era um bom estrategista militar, mas ele vacilou. Por quê? Os russos sabiam que Napoleão Bonaparte ia chegar até Moscou. E eles usaram uma tática de guerra chamada cidade devastada ou destruída. Imagine vocês que essas casinhas aqui fossem as casas de uma das cidades. E quando Napoleão Bonaparte seguiu a leste, em direção a invadir a Rússia, ou seja, Moscou, que era a capital da Rússia, os soldados russos, antes de entrar em confronto com as tropas napoleônicas, antes deles chegarem, eles destruíam a cidade. Destruíam casas, matavam os animais, quebravam lá os reservatórios de água, e quando a tropa napoleônica chegava aqui, não encontrava nada. E isso faz com que o exército mantenha-se vivo. Caminham-se ali horas e horas, dias e dias, e quando chegam numa cidade, quando eles vão na batalha, eles tomam mulheres, tomam riquezas, enfim, só que chegaram aqui não tinha nada. Por quê? Eles fugiam para essa outra cidade aqui. Ao chegar a tropa de Napoleão até essa cidade aqui, o que eles faziam? Destruíam também. Não sabia que tinha chegado. Não tinha um espião, um mensageiro. Ficava lá de olho e ele corria. A tropa napoleônica está chegando. Então, havia uma evacuação da área e eles fizeram isso até Moscou, até passar Moscou. E quando Napoleão Bonaparte chegou aqui, Moscou, vencemos.
O exército de Napoleão estava minguado, estava com fome, cansado, e para retornar, a situação de Napoleão piorou porque foi na época do inverno. Ao retornar, milhares de soldados do Napoleão morreram pelo meio do caminho. Então, ao invés deles terem um certo lucro, um privilégio, voltaram com uma mão na frente e outra atrás e desmotivaram o exército. Isso faz com que Napoleão Bonaparte, com um conflito com a Inglaterra, ele acaba sendo preso ali mesmo, tá? Mas assim, não saiu completamente derrotado. Ó, você vai ficar preso devido ao dinheiro que você gastou, os milhares de soldados que a França perdeu. Então ele ficou preso lá, numa ilha chamada Ilha de Elba. Só que essa Ilha de Elba, imagina uma prisão de um cara magnata. Ele ficou mandando dentro dessa ilha. Essa Ilha de Elba, ele era para ser preso, mas ele mandava muito mais que os soldados ingleses. Tinha soldados ingleses lá protegendo. Então ele saiu dessa Ilha de Elba e retorna. Porque algumas pessoas falam, não, na época do Napoleão era melhor. Na época do Napoleão, e ele retorna, tenta fortificar o exército dele. Ao fortificar o exército dele, ele fica por 100 dias. Isso é chamado de governo 100 dias. Ele volta ao poder novamente, mas só por 100 dias. E, é lógico, ele vai para uma batalha decisiva contra os ingleses, chamada Batalha de Waterloo, e nessa batalha ele perde definitivamente. Aí sim, eles prendem ele atrás das grades, numa ilha também, ao sul da França, chamada Córcega, na ilha de Córcega, e nesse local ele fica preso até a morte dele. Tá? Bom, lembra que eu falei para vocês sobre o absolutismo? Lembra? Na época do absolutismo, da Revolução Francesa, a Revolução Francesa praticamente derruba as ideias absolutistas. E toda a Europa começa a pipocar, a Revolução Francesa, por exemplo, que inclusive quando eu falo que Napoleão Bonaparte lutava fora da França, é justamente nesse conceito, nesse objetivo de expandir essas ideias do iluminismo. E as ideias do iluminismo chegou até que a América, depois vamos estudar a independência da América espanhola. Bom, e retorna os reis novamente. Lembra do rei que perdeu a cabeça? Ele tinha um familiar, ele tinha um descendente. Eles voltam ao poder, Napoleão Bonaparte deixa o poder e volta novamente os reis absolutistas. Isso é chamado de Congresso de Viena. Então, junta-se todos os países da Europa com o objetivo de que, não, agora nós vamos permanecer com os reis e não vamos deixar de maneira alguma revolução na Europa. Então, isso é chamado de Congresso de Viena, que foi o retorno do absolutismo ao poder. Dúvida? Alguma dúvida? Finish.